Bom, vamos lá, gente. Então, eu estava comentando sobre o fato desse tema, superinterpretação. Esse tema, eu já falei dele duas vezes, já é a terceira vez que eu estou falando dele aqui. E todas essas vezes foi esse ano, né? Porque eu falei dele um pouco, né, bem superficialmente, na reunião sobre a Sereníssima República que a gente fez semestre passado. E aí depois eu fui falar dele na reunião que o tema era um artigo também do André Carneiro Trindade falando sobre a interpretação do STF na pandemia, né, que é a qual que era o nome do julgamento? O julgamento da DI 6363, né? Esse aqui agora é a DI 6341, é outro processo, né? E aí, então, ela vai ser um pouco. Eu não queria que ela. Quer dizer, eu vou tentar fazer com que ela não seja parecida com a reunião do semestre passado, né? Então, eu vou focar mais agora em tentar explicar o que raios é superinterpretação. Só que, lógico, da minha forma cagada de explicar as coisas. Mas vamos lá. Ok. Primeira coisa, superinterpretação, o cara que vai escrever sobre isso bastante é o Humberto Eco, né? E Humberto Eco, como é que ele chegou essa ideia, né? É o seguinte, ele, nos anos 70, mais ou menos, anos 60, anos 70, ele faz um livro. Humberto Eco é um cara que escreve muito sobre teoria literária, né? Mas é muito ligado à literatura, né? Escreveu romance e tal. E aí ele vai escrever um livro nos anos 70, anos 60, falando sobre a importância da interpretação do leitor na obra literária. Que ele vai criticar uma corrente que defendia que as interpretações de obras literárias elas tinham que ser pautadas na, 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 na vontade do autor, no que o autor diz o que a obra dele quer dizer, né? E esse tipo de frase, de expressão, vontade do autor, né, na literatura, ela é muito parecida com uma expressão muito comum do direito, que eu acho que o pessoal que você já ouviu bastante, que a famosa vontade do legislador, né? E aí o Humberto Eco, no campo da literatura, ele vai criticar essa vertente aí que falava que a interpretação ela tinha que ser voltada com vontade do autor e tudo mais, o leitor tinha que ter um papel mais ativo, não sei o quê. E aí ele começa, depois de uns 15, uns 10, 15 anos, ele vê que a coisa entortou, o caldo entortou. E teve bastante interpretações de leitores muito estranhas, para dizer o mínimo. E aí é que ele, depois desse passar desse período, né, ele muda de ideia e diz, opa, eu acho que o pessoal aí não é nem o autor nem o leitor, né? O negócio tem que ser melhor trabalhado, não é tão simples assim, né? Eu acho que o que eu estou fazendo, eu estou explicando de uma forma bem resumida, né? Aí qual que é a conclusão, vamos dizer assim, que ele chega nos anos 80, quando ele vai escrever esse livro Interpretação e Superinterpretação, que na verdade é um conjunto de palestras que ele fez junto com outros professores, né? Tem capítulos do livro que são de outros professores criticando o Humberto Eco e a teoria dele sobre superinterpretação, né? Então é meio que um compiladão de palestras lá e tal. E aí ele vai chegar, aí ele diz assim no livro, né? Ele vai chegar a essa conclusão, que entre a intenção inacessível do autor e a intenção discutível do leitor está a intenção transparente do texto, né, que invalida uma interpretação insustentável. Né? Aí, então, ou seja, ele agora nesse livro ele vai focar mais e falar, o texto ele tem um limite,
né? E o limite do texto está no próprio texto, na própria obra literária, no próprio poema, no próprio romance, né? E tudo mais. E aí, o movimento de literatura, né, que é esse pessoal, André Canetinidade, Denis Streck, né, a Reat Caran, tudo mais, eles vão falar, eles pensaram, não só eles, né, tem pessoas mais anteriores a eles que também vão fazer isso e vão pensar, porra, essa forma de estudar a literatura, ela pode ser aplicada no direito, entendeu? Eles vão olhar essa, essa relação e vão falar, não, vamos pegar essa superinterpretação do Eck e vamos tentar aplicar no direito, né? Que é o que o artigo, que esse artigo vai fazer, né? Que o André Carão, junto com o outro cara que eu esqueci o nome, vão fazer, né? E antes antes de eu falar o que seria a superinterpretação, eu vou tentar dizer o que é uma interpretação, né? O que seria uma interpretação? Para depois a gente chegar no superinterpretação, né? E a primeira coisa é que o fato de ser uma superinterpretação não quer dizer que ela está errada, né? Não tem valores morais aqui de estar certo, estar errado, não sei o quê. Na verdade, o que é discutível é o que essa interpretação vai causar no meio, né, no meio social ali ou da academia ou da sociedade como um todo e tudo mais, né? Mas assim, não tem nada a ver com bem e mal isso aqui, né? Primeira coisa. Então, a interpretação de um texto, eu acho que todo mundo já tem mais ou menos, todo mundo já ouviu essa palavra, já tem mais ou menos uma ideia do que seria, né? Interpretação. Que seria quais são os significados que o texto quer trazer para a gente, né? Qual que é a mensagem do texto, qual que é a moral da história, né? Moral agora em outro sentido, né? E aí e uma coisa que é clara é que os textos eles podem ter várias interpretações diferentes. É totalmente possível isso. E não quer dizer que uma está certa e as outras estão erradas. Não é isso. Ele pode ter várias interpretações, não tem problema, né? Tanto que eu até pensei num exemplo, né, para ficar claro isso. Isso aqui tudo, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer é mostrar interpretações diferentes no mesmo texto. E texto você pode pensar na forma mais ampla possível, pode ser qualquer coisa. E aí eu lembrei no artigo tem vários exemplos também, né? Mas aí eu lembrei de um exemplo, de uma situação no livro que eu acho que vai servir também, e também tem muito a ver com o que eu gosto de ler, né? Que é o Hobbit, né? Lá no Hobbit, você tem uma cena, né? Uma parte do Hobbit, que é quando o mago Gandalf ele chega na casa do Bilbo, né, que é o grande protagonista da história. E o Bilbo, quando vê ele chegando, ele fala assim, bom dia, porque era uma manhã, tal, ele estava fumando cachimbo lá na varanda, ele vê o Gandalf e fala, bom dia. Né? E aí o Gandalf responde da forma mais velho, rabugento possível. O que quer dizer? Está me desejando um bom dia, ou quer dizer que um bom dia, que é um bom dia, quer eu queira ou não, ou que você sente bem neste dia, ou que é um bom dia para ser bom. Ou seja, de uma expressão, bom dia, ele tirou 4 interpretações possíveis. Né? E aí o Bilbo simplesmente ignora ele, né? Fala, tudo bem, tudo isso de uma vez, dane-se, não é importante, né? E, na verdade, era só para mostrar a rabugentice do Gandalf, só, né? Então dá para perceber que, você viu, são 2 palavras, bom dia, e aí o cara tirou 4 interpretações dessas 2 palavras, né? Então, e tem alguma que está certa ou errada? Não tem, tá? Dá para ser aquelas 4, não tem problema, né? Mas aí você pensa, porra, mas
bom dia, não interessa o que quer dizer o bom dia, só tô dando bom dia para ser educado, foda-se, não problema, não tem problema. Mas aí, para uma expressão com bom dia, não, ok, tudo bem, dane-se. Mas quando a gente vai para um artigo de lei, né, que tem muito mais palavras do que bom dia, né? Então, se com duas palavras dá para tirar quatro interpretações, já pensou de um artigo de lei que tem, sei lá, 10 palavras, né? Então, esse que é o problema. Aí que mora o problema, né? E, então, isso seria uma interpretação. Aí Tipo, que pode tudo, né? é, Esse é exatamente, o porque, resumo. porque É daí que a gente você... tem que lidar com as famosas correntes majoritárias, minoritárias, que são interpretações, né? E você pode decidir sobre a vida e a morte das pessoas, né? Com uma lei. Né? E aí, então, isso aqui, isso que o Gandalf fez é um exemplo de interpretação. Ele tentou achar o significado de bom dia. Qual seria o significado de bom dia? Né? A superinterpretação, que o Eco vai criticar, é quando você passa do limite. Entendeu? É como se o texto tivesse um cercadinho, e se você passar do cercadinho, você, entendeu? Não está mais, a sua interpretação não está mais ligada ao texto, ela está ligada a outra coisa, ela está ligada ao interesse pessoal, ela está ligada a uma ideologia política, não sei, entendeu? Ela já está ligada a outra coisa que não é o texto, né? Aí, uma superinterpretação do bom dia seria eu dizer para vocês que o bom dia do Bilbo, na verdade, ele queria desejar uma noite ruim para alguém. Entendeu? Eu posso dizer isso? Posso, não tem problema. O problema é que se eu for do texto, eu não vou conseguir provar isso. Entendeu? Não vai ter um nexo lógico diferente das outras interpretações que o Gandalf apresentou, né? Que vão ter uma lógica, uma pequena lógica ali, uma pequena relação com o texto, né? E aí no livro lá, o Eco ele vai dar um exemplo da poemas que foram interpretados de uma maneira forçada, né? A gente gosta de falar que é forçado, né, a interpretação. E do caso da Divina Comédia, que teve um cara que disse que existiam sinais, uma mensagem da Ordem de Rosa Cruz na Divina Comédia, do livro do Dante Alighieri, sendo que a Rosa Cruz, na verdade, ela foi fundada nessa ordem secreta, tipo maçonaria, ela foi fundada no século XVIII e a Divina Comédia é do século XVI, entendeu? E aí o cara tentou provar por A mais B que tinha e não conseguiu, né? Entendeu? Então não basta a gente falar, tem isso aí, naquele filme tem a teoria da conspiração tal, né? Ou a lei, na verdade, quer dizer isso. Não adianta a gente só falar. A gente precisa achar uma conexão com o texto, com o contexto, entendeu? Precisa dessa pequena relação com o texto, que senão, entendeu? Fica, como eu falei, você pula o cercadinho e aí fica difícil de embasar, né? Bem, eu acho que, então, a superinterpretação basicamente, resumidamente isso, tentando ser bem didático, né? E aí, nesse artigo, a gente tem um exemplo no direito de uma superinterpretação, que vai ser, né, o caso, o caso dessa medida provisória que o nosso querido Bolsonaro, presidente da República, fez, que é o seguinte: a gente teve uma lei criada durante a pandemia, que é a Lei 3.979, de 2020, que ela ia basicamente ela ia organizar as questões de como ia funcionar isolamento social, né, a forma como que
as lojas, os lugares com aglomeração iam funcionar ou não, entendeu? Ele dá uma regulação assim desse sentido, né? E aí o Bolsonaro ele vai lá e manda e edita essa medida provisória que em um dos artigos dessa medida, que é o artigo 3º, a medida diz que o presidente da República disporá mediante decreto sobre serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o artigo 8º, né? São, eles detalham as medidas lá de serviços públicos e atividades essenciais e tudo mais. Então o que ele disse? O que a medida provisória estava fazendo? Estava alterando essa lei da pandemia para que o presidente pudesse dizer sobre o fechamento de atividades essenciais, o que era essencial, o que não era, a partir do decreto, né? A partir do decreto, que é um instrumento jurídico que cabe exclusivamente ao presidente, né? E aí, o que aconteceu? Os caras impetraram uma ADI, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, porque acharam que isso não estava de acordo com a Constituição, né? E qual que foi, e por que eles disseram que não estava de acordo com a Constituição? Primeiro que eles disseram que a MP não podia, não estava nos requisitos os requisitos da medida provisória, não cabia falar sobre essa questão de saúde e tal, não sei o quê. Mas a questão polêmica foi sobre quem tem o controle sobre essas ações de saúde pública, no sentido de qual entidade que tem esse poder, se seria a União, se seria os estados, se seriam os municípios. Tanto que o próprio presidente Bolsonaro, ele meio que comprou essa briga contra os governadores de estado, né? Ele fez bastante alvoroço na imprensa, falando mal dos governadores, não sei o quê, falando que não estavam deixando ele, né? Não vou entrar nesses detalhes aí que apareceu na imprensa. Mas aí o que está escrito na nossa Constituição falando sobre esse assunto, né? Lá na Constituição está falando assim, eu até peguei aqui o artigo, cadê? Eu vou até mandar para vocês. Aí, lá na Constituição, artigo 23, é competência comum da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, a competência sobre a saúde pública, ela é comum entre a União, os estados do Distrito Federal e tal. Tanto que no artigo que fala sobre as competências exclusivas da União, existe um artigo que fala quais são as competências exclusivas da União, que é o artigo 21, né? E também está aqui, e aí ele vai especificar, acho que tem 20 e poucos incisos, 30 incisos, né? E aí eu só botei aqui para exemplo, né? E aí o artigo 23 fala que a competência é comum. Então, ou seja, tanto a União, tanto os estados quanto os municípios têm esse dever aí de cuidar da saúde pública e tudo mais. E isso deveria ser em conjunto, né? Porque e aí que mora a grande crítica do artigo, né? Do artigo que eu trouxe aqui para a gente conversar. Porque em um dos votos dessa ADI, o ministro Marco Aurélio, ele vai dizer que a competência dos entes federativos é concorrente, né? E aí tem uma diferença muito grande entre concorrente e comum, né? E concorrente quer dizer que os dois estão disputando a competência e um deles vai ganhar, mas basicamente é isso, né? Um deles vai ficar com a competência e o outro não, né? E comum quer dizer que todo mundo está junto, né? Junto, together, para fazer o Brasil melhorar a saúde pública, entendeu?
Tinha que ter esqueci a palavra. Tinha que ter uma opinião em comum entre os entes federativos para administrar a saúde pública. Né? E aí o ministro Samuel Carneiro vai falar que não, que é a competência concorrente. E aí, quando ele diz isso, ele diz que quem vai ficar com essa competência vai ser os estados, não vai ser a União, seria o Executivo Federal, o Presidente da República e os ministros. E os estados e os municípios devem ter uma independência maior para fazer o controle de atividades essenciais, isolamento social, não sei o quê. Né? E aí, essa é a grande crítica do artigo. Diz que nesse voto do Marco Aurélio, ele cria essa superinterpretação, que é dizer que o que estava escrito competência comum é, na verdade, competência concorrente, entendeu? Então, você meio que dá uma extrapolada da interpretação porque pelo fato de que os interesses eles já não estão mais na própria Constituição, né? Os interesses eles já extrapolaram a Constituição. Existem interesses políticos nesse voto e nessa decisão do STF. Então, a partir do momento que você pulou a cerquinha da Constituição, você já está tratando de outros interesses, aí você tem uma superinterpretação, né? Mas como eu disse, não quer dizer que foi ruim, não quer dizer que está certo, está errado. Ele é ministro do STF, entendeu? Ele tem 1 milhão de anos aí, o Marco Aurélio principalmente, que deve ter uns 150 anos de idade, entendeu? Ele tem 1 milhão de anos de experiência do direito, né? Não tenho como dizer que ele está errado, entendeu? Eu só estou dizendo que o artigo classificou como uma superinterpretação, né? E aí também tem outros lugares da Constituição, tipo o artigo 196, 198, que é a parte que vai falar mesmo da saúde pública, que também reforçam essa ideia de competência comum entre os entes federativos, tudo mais, não sei o quê. Né? Mas aí, se você for parar para analisar o contexto de 2020, também é chamado de ano passado, você vê que você tem um poder executivo que tinha uma ideia de combate à pandemia ou não combate à pandemia, diferente do que os estados e os municípios, né? Então, na verdade, você tinha uma divergência muito grande de como administrar esse momento de pandemia aqui no Brasil, né? E essa confusão, né, dá para chamar assim, né, essa confusão de formas diferentes de lidar com a pandemia, causaram uma insegurança da saúde pública. Então, o STF ele meio que teve que dar um rumo, um norte, né? E o que o STF fez, né, que tem uma carga política bem grande, foi decidir que cada um que se vire, né? Os estados e os municípios que determinem as suas próprias regulações de fechamento ou não de lugares, de fazer ou não lockdown, de proibir ou não aglomeração, os estados e os municípios que se virem. Tanto que a gente teve município aqui no Brasil que fez lockdown, a gente teve município que não fez, né? Teve estado que abriu mais rápido para aglomerações em shows, em estádio, e teve o estado que não abriu mais tarde. Então a gente teve essa diferença aí gigantesca de administração da pandemia aí, né? Teve estado que comprou uma vacina de uma empresa, teve estado que comprou de outra empresa. Aí a gente tem 5 vacinas diferentes, de lugar diferente aqui no Brasil. Por quê? Porque exatamente foi o que aconteceu. Cada estado teve que se virar para achar os seus meios aí de administrar a pandemia. Tanto que
não existe no histórico aqui do Brasil anterior de campanha de vacinação com 5 vacinas diferentes. Era sempre tipo 1 ou 2 e ninguém sabia o nome das vacinas ainda. Né? Porque antes tinha essa coordenação, que a União, né, em âmbito federal, você tinha a coordenação, e aí os estados iam lá fazer o trabalho deles e tal. Agora a gente, tipo... O povo tava tomando vacina X, foda-se, pode colocar aqui, pode colocar. Agora, eu tenho que tomar Pfizer. Nossa, se não foi Pfizer, não vou tomar. Teve um pessoal que escolher a vacina que vai tomar, tá ligado? Teve pessoal que virou sommelier de vacina, né? Mano, não faz sentido essas coisas. Tô mantendo um rabo. Mas então, essa é o grande questionamento que eu queria trazer hoje, né? Essa forma de estudo da literatura, de interpretação, superinterpretação que o Humberto Eco trabalha, ela pode ser trabalhada aqui no direito. E no direito, a repercussão dessas superinterpretações, elas são muito grandes na sociedade, entendeu? A gente tinha, semestre passado, a gente tinha conversado sobre uma que na Constituição está dizendo que para alterar o salário do empregado, você precisa fazer um acordo com o sindicato. E aí o STF disse que não, na pandemia não precisa. Na pandemia não precisa, você faz um acordo individual com o trabalhador na pandemia, porque a pandemia é diferente, então, como é diferente, essa parte da Constituição não precisa respeitar. Essa parte da Constituição está falando que tinha que ter sindicato, mas na verdade aqui a gente agora está falando que não precisa, né? E tipo, na literatura, tem até como a gente tinha falado também da Sereníssima República, na literatura a gente tem outro exemplo muito legal, né, de superinterpretação, que é essa do sorteio das bolinhas, né, estava escrito Nebraska na bolinha, Nebraska, mas estava escrito faltando o A do Nebraska, ele termina com K, e aí estava só o K. Né? E aí os caras trouxeram uma autoridade foda, né, as aranhas trouxeram uma autoridade foda, e aí a autoridade falou, esse K que tá faltando aí quer dizer tal coisa, que quer dizer tal coisa, que quer dizer um monte de outras coisas que você não vão entender, então eu posso concluir que por falta dessa palavra, na verdade não está escrito Nebraska, mas está escrito caneca, estava escrito caneca, que era o nome da outra aranha, né, que estava disputando ali a liderança das aranhas, né? Tipo, esse é um exemplo metafórico muito, muito bom de superinterpretação, né? E no artigo, ele traz uma passagem do Hamlet, né? Do Shakespeare, né? Se você quer pagar de inteligente, você tem que citar o Shakespeare. Então, olha aqui, ó. Lá no Hamlet, o príncipe austríaco, né, chama Hamlet, ele está falando com o empregado dele, que é o Polônio. O Polônio é tipo um mordomo. É um puxa-saco do príncipe. Mais ou menos isso. E aí o Hamlet, ele olha para uma nuvem e ele diz, tá vendo essa nuvem? Ela parece um camelo, né, o Polônio? Aí o Polônio, verdade, parece mesmo um camelo. Aí o Hamlet logo em seguida fala, não, mas eu acho que ele, na verdade, parece uma doninha, a nuvem. Aí o Polônio, nossa, com certeza, você está muito certo, senhor. Né? E aí o Hamlet muda de ideia de novo, fala, não, parece uma baleia, na verdade. E aí o Polônio, não, com certeza parece uma baleia, senhor príncipe, majestade. Né? E essa passagem é muito boa, porque você tem uma autoridade, o príncipe, o Hamlet, o príncipe da Dinamarca e tal, e aí você tem o empregado dele, que é o Polônio, e aí o que a autoridade fala que a nuvem parece, ele vai concordar, tá tudo certo, né? Mas a superinterpretação seria eu dizer que não é uma nuvem, entendeu? Que é um avião no século XVI que ele está vendo, não é uma nuvem. Entendeu? Então a gente tem um consenso, tipo, o Hamlet estava olhando para uma nuvem. Entendeu? Existe um
um limite. Aquilo é uma nuvem, ninguém pode negar que é uma nuvem, entendeu? Então, essa reflexão sobre esse limite do que está no texto, né, é uma reflexão importante, não só na literatura, mas como no direito, né? A gente saber que tem um limitezinho ali, tem um cercadinho, né, que seria interessante não passar ele. Não quer dizer que não dá para passar ele e que as pessoas não fazem isso. Quer dizer, dá e às vezes fazem e nem sempre vai ser ruim, né? Mas o legal, para mim, pelo menos, é que esse limite do texto não fosse ultrapassado, pelo menos no direito. Na literatura, tudo bem, não sei, eu faço direito, gente. Então, literatura que acontece lá. Né? Mas era isso, gente. Era essa a reflexão que eu queria trazer hoje. De uma maneira meio porca. Mas não sei se vocês têm alguma coisa a dizer. Gabriela, você tem sempre algo a dizer. Eu tenho. Legal. Eu sempre tenho algo a dizer. Mas não, calma, vamos por partes. Eu tenho algumas coisas para dizer, mas eu vou separar aqui para que tenha um nexo que eu vou falar. Quando a gente está falando sobre interpretação, ainda mais dentro do direito, isso é muito comum, fugir do cercadinho, né? O direito, eu acho que ele tem uma maestria de fugir dos limites, dos horizontes, do sentido e etc, etc, né? Todo esse glamour, esse floreio todo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o direito ele é instrumentalizado. E, perdão pelo barulho da rua, tá bem movimentado. Mas o que eu quero dizer? Quando eu falo que o direito ele é instrumentalizado, eu estou falando assim para vocês. A interpretação ela vai ser conivente com aquele que estiver no poder, né? Então é muito comum a gente ter exemplos de sobreinterpretação. E quando a gente vai falar sobre o cenário pandêmico, a gente vê isso de um modo muito escrachado. E eu acho que esse exemplo, né, essa ADI, foi muito legal ter trazido. E a gente, às vezes, não precisa nem pegar uma ADI. A gente pode pegar, às vezes, do cotidiano, para que todo mundo possa visualizar assim, não somente a gente do direito. Claro, a gente traz porque a gente precisa de fundamentos, a gente precisa embasar e etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Dentro da pandemia, a gente viveu, ainda está vivendo, né, um cenário excepcionalíssimo. A gente não tinha vivido uma pandemia antes, porque a última pandemia foi em 1918, com a gripe espanhola. Então, assim, galera que ainda está viva, já foi com Deus, sabe? Nem fala mais, entendeu? Então a gente não consegue sugar um conteúdo de como que decidiram juridicamente naquela época, né? Se é que existe alguém vivo ainda daquela época. Mas enfim, outros questionamentos. Então, quando a gente entrou no cenário pandêmico, a gente não sabia lidar com o que estava acontecendo. E esse não saber lidar com o que está acontecendo condiciona a gente a interpretar tudo de uma forma diferente. Então, em dado momento, a gente interpreta que a medida mais que vai garantir mais a segurança da população é o isolamento social. Ok, aí a galera fica em isolamento. Daqui a pouco, vem ou o presidente ou um governador e fala assim, não, mas isolamento social é para os fracos. Pode ir sim, mas o bom é ficar só até as 11 horas na rua. Tá aí uma nova interpretação sobre como lidar com pandemia. Ok. Até aí são casos de interpretação, não de superinterpretação. E esses casos são muito comuns até agora, que a gente já passou por um estágio mais grave da pandemia, que a gente está caminhando um pouquinho mais para frente, né? Bem pouquinho, mas está caminhando, né? Porque já está tomando as vacinas e etc. Mas o que acontece? Essas interpretações, elas condicionam as superinterpretações. E o porquê que elas fazem esse condicionamento? Porque a partir do momento que você fala assim, olha, você pode sair na rua, mas somente até as 11 horas. E aí vem um presidente, vou pegar aqui um exemplo, não sei se aconteceu, né? Longe de mim falar do nosso amado presidente. Enfim. E ele vem e ele fala o seguinte, olha,
Pode sair até Não, dá às 11 licença, horas, sim. não deixa gravado, honrado presidente, não, gente. Se você não quer falar, eu posso falar. Né? Por É que a favor. gente precisa que o YouTube aceite a gente, né? O YouTube. A gente, nossa, idolatra aquela figura, assim, né? Não falei qual o presidente, mas tá aí. Enfim. Aí o que acontece? Tá lá escrito assim, ó. Desculpa, mas eu sou cancelada no YouTube já. Eu tinha esquecido disso, eu falei tanta besteira. Não, o importante é isso, porque a gente mostra umas nuances do grupo, entendeu? A gente precisa mostrar as outras interpretações. Aqui a gente só, né, a gente só joga, a gente só quer ser aceito mesmo. E isso é o importante. Aí as interpretações da vida. Mas o que acontece, galera? Quando o presidente vira e fala assim, olha, tá aqui escrito, pode ficar na rua até às 11 horas. Ele vem e ele vai fazer uma super interpretação dessa interpretação de cuidados, né, da saúde, fala assim, até às 11 horas, ó, beleza, não pega o vírus, né? Ele tá morto até às 11. E aí ele vira para você e fala assim, você não pode sair depois das 11, não por causa do vírus, não porque é mais contagioso, mas é porque é muito perigoso, é um horário de muita turbulência na rua depois das 11. E aí você fica assim pensando, mas poxa vida, o que a turbulência na rua tem a ver com o vírus, né? Assim, ele não fala do vírus, ele fala somente que a partir das 11 horas não saia na rua, né? Porque é perigoso, muito barzinho, muita gente doidinha saindo na rua, então é perigoso, não vá. Aí você fica assim, não, beleza. A gente tira uma interpretação disso. Mas vamos mais além. Vamos extrapolando um pouco aqui os limites de interpretação. Está escrito que o uso de máscara é obrigatório. O que a gente interpreta? Caso a gente vá em algum estabelecimento, caso a gente saia na rua, temos que utilizar a máscara, né? Proteção. Mas não falou que tipo de máscara. Então, eu fazendo uma super interpretação, vou sair de máscara. Mas eu saio de máscara de carnaval na rua. Assim. O que foi muito comum no começo da pandemia. E eu achando que era meme, mas realmente algumas pessoas saíram de máscara na rua. E a pessoa sai com a máscara, e aqui a máscara que eu falo é aquela questão fantasiosa mesmo. Por exemplo, a máscara do Homem-Aranha, a máscara, deixa eu ver, de personagens e afins, né? Tinha até uma da Hello Kitty passando. E foi comum isso no começo. E isso também é um exemplo de superinterpretação, só que mais escrachado. Por quê? Porque ele falou assim, olha, mas ele está falando que a gente pode sair sim de máscara. Eu interpretei corretamente, mas eu estou saindo no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise humanitária, com a máscara do Homem-Aranha. Não era máscara? Eu estou usando a máscara, né? E aí a gente vira e fala para a pessoa o que a gente geralmente fala para a pessoa? Não é bem assim, não é neste sentido, ou você interpretou errado, né? A gente tem essas frases, e essas frases são muito comuns. Mas tudo isso dentro de um senso comum, tudo isso dentro dos grupos, das sociedades, etc. Quando a gente adentra o direito, a gente corre um risco muito maior. A gente corre um risco de interpretar e acabar ali, matando alguém, né? Como o Felipe falou, e é muito comum, porque, por exemplo, dentro do direito penal, a gente versa sobre a vida e a morte quando a gente vai falar sobre a questão do estupro, a gente vai falar sobre a questão do nascimento ou não derivado desse estupro, então a gente está versando sobre a vida e a morte. Então, se a gente vai fazer uma superinterpretação sobre este assunto, fica mais complicado, né? Eu creio que o peso é muito maior. Então, quando a gente parte para dentro do direito, a gente está versando não somente sobre usar a máscara do Homem-Aranha e se isso é uma super interpretação ou não. Se a gente está falando que depois das 11, tudo bem, assim, circular na rua porque é só turbulência, não é o vírus, né? Isso aí são questões, assim, tranquilas. Mas quando a gente adentra, de fato, a razão e ao fundamento que levou as pessoas a interpretarem dessa forma, a gente vê que é uma problemática muito maior. Muito, muito maior. Porque a pessoa fazer uma superinterpretação pode estar condicionado a pessoa não ter uma correlação lógica, a pessoa que faz uma superinterpretação, ela pode estar correlacionada a não viver no mundo das ideias, né? Viver no mundo, sei lá,
enfim, fantasioso e tal. Só que dentro do direito a gente não tem esse mundo das ideias e esse mundo fantasioso. A gente tem um mundo concreto em que a gente tem que versar sobre uma multifacetada sociedade em que as pessoas vão fazer esse tipo de interpretação e a gente tem que entender que ao redigir um texto de lei, né, decido conforme o fundamento tal, ele tem que estar amparado a uma concretude, ele tem que estar amparado ao que de fato acontece, ao que de fato acontece na vida das pessoas. Então, você, ser um ministro do STF, você ser um presidente da República, ser um governador e fazer uma super interpretação, e aqui no meio do cenário pandêmico, que é o tema da reunião, isso condiciona as pessoas a também fazerem superinterpretações. E isso condiciona ao erro, porque a superinterpretação, por mais que o Felipe tenha falado, não é que está errado e você não pode se dizer. Aí eu já discordo, porque aí eu me amparo em outras doutrinas diferentes do Felipe, né? Por que para mim, né, é um erro essa superinterpretação? Porque a partir do momento que você condiciona as pessoas a superinterpretarem, né, criando novos termos, a superinterpretarem, você está condicionando as pessoas a um erro. E condicionar as pessoas a esse erro e viver nesse erro permite que mais e mais vezes você vá tornando essas pessoas maleáveis conforme a sua interpretação. E por que isso ocorre muito dentro do direito? E foi mencionado isso muito bem. E é muito escrachado. Porque às vezes a gente olha para o direito com um olhar de autoridade. A gente olha para a autoridade jurídica e fala assim, não, mas se ele falou que tudo bem tomar cloroquina, então vou tomar, porque ele é uma autoridade, né? Então, a gente tem isso. A gente, às vezes, aceita superinterpretações porque elas são derivadas de pessoas importantes, são derivadas de pessoas com poder, né? Então, a gente aceita. Tudo bem, a gente vai e acaba pegando essa superinterpretação e sugando ela para nós mesmos. Às vezes a gente nem sequer fez uma interpretação dela, a gente só aceitou e boa, porque demandou muito de autoridades e de poder. A gente viu aquilo e falou assim, não, então tá correto. Né? Se aquela pessoa falou, tá falado. Isso que é muito importante a gente questionar, além dos sentidos dessa superinterpretação, é questionar quem são as pessoas que estão fazendo essa superinterpretação. E se essa superinterpretação, ela tem um viés, né? Se ela tem algo por trás, se ela tem um objetivo por trás, né, que ela busca atingir. Então a gente precisa fazer esses dois questionamentos. O que essa superinterpretação significa e quem a está fazendo, né? Porque um presidente da República, um ministro do STF, né, um governador fazer superinterpretação, às vezes não é por burrice, por ignorância. Burrice não, né? Por ignorância. Às vezes é porque eles realmente querem fazer aquela superinterpretação. E cabe a nós, meras formiguinhas do direito, fazer o questionamento disso, né? Escrever os artigos, questionar, manifestar e blá, 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 né? Enfim, cabe a nós fazer isso. Então, é muito importante a gente fazer esses questionamentos e buscar se amparar, né? Buscar falar assim, olha, tá errado isso daí. E bater de frente mesmo. Às vezes é necessário bater de frente, às vezes é muito necessário. Porque somente você entrando em combate, entrando em embate, você consegue fixar as ideias, você consegue colocar em jogo as interpretações, as linguagens, etc. Né? Isso é muito importante. Então, fica aqui firmado, o questionamento ele é muito válido para a interpretação e para a superinterpretação mais ainda, né? É isso, gente. Eu acho que eu falei demais. E outra coisa, assim, só para deixar claro que as superinterpretações, elas são totalmente possíveis. Não o caso aí de exemplo que a Gabi deu tá escrito na lei que é máscara, e aí o cara fala, não, tá falando de máscara de carnaval. Isso é possível você dizer isso? Totalmente possível você dizer isso.
O problema é que que o Eco vai mostrar é que quando se tenta fundamentar essa afirmação, dessa superafirmação, né, no sentido de super é além, né, só para deixar claro, é além, após, depois, é nesse sentido, não é de uma interpretação que usa capa e cueca por cima da calça, não é isso. Né? Então, e aí o problema é que quando o cara vai tentar fundamentar isso, ele não consegue fundamentar isso baseado no próprio texto que ele leu a palavra máscara, entendeu? Aí quando ele vai lá na lei e vê que a parte que fala da máscara está na parte de saúde pública, de questões sanitárias, aí, sei lá, ele vê que ali o artigo está falando sobre uma portaria que diz que a máscara que tem que ser usada é a N95, tarará, entendeu? Você não consegue sustentar essa afirmação que você fez baseada no próprio texto que você pegou ela, entendeu? Que é o que o Eco tem uma frase que está em outro livro, que é Os Limites da Interpretação, que ele vai dizer: o texto interpretado impõe restrições a seus intérpretes. Os limites da interpretação coincidem com os limites do texto. Entendeu? É isso a mensagem que ele quer passar é essa, que o cara pode fazer, mas ele sustentar essa superinterpretação apenas no texto que ele leu é muito difícil ou quase impossível. Ele vai ter que pegar de outro lugar, basear em outras questões que podem ser internas dele, podem ser ligadas a um interesse além do texto, uma questão ideológica, pode ser qualquer outra coisa, mas não está no texto, entendeu? É isso que é a parada. E é o que a Gabi falou, né? Que é instrumentalizar o direito, né? Usar o direito como ferramenta para fazer outras coisas, né? Mas, bom, o que eu tinha para trazer era basicamente isso, gente. Não sei se vocês desejam fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, mas como a gente está aqui em poucas pessoas, o que eu tinha para falar era isso. Não vou ficar me estendendo aí. O nosso horário vai até às 7, mas se por um acaso não tiver outras desacréscimos, outras perguntas, a gente pode encerrar tudo mais, sem problema. Vocês querem abordar algum assunto parecido com esse? Ou fazer alguma coisa, algum questionário? Se não, a gente pode encerrar e fazer uma reunião mais curtinha. Beleza? Então por hoje é só, e lembrando vocês que vieram, semana que vem não vai ser quinta-feira, vai ser terça-feira. Tá? Vou parar a gravação aqui, que eu acho que nem precisa estar falando isso de gravar.